Olá, boa noite. Boa noite e bem-vindo ao Rede TV News. Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal autorização para ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre minuta do golpe. O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Após 23 dias, termina a intervenção federal em Brasília. O governo do Distrito Federal reassume comando. E você vai ver também. Para combater garimpo ilegal, a aeronáutica vai controlar espaço aéreo da terra Yanomami. Medida também dará segurança às equipes de saúde e de assistência social que atuam na região. Presidentes da Câmara e do Senado serão eleitos amanhã. Entenda como será o processo que vai definir a relação das duas casas com o governo federal. A aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra indígena Yanomami. A ação faz parte de decreto publicado hoje pelo presidente Lula com medidas para combater o garimpo ilegal na região. Pelo decreto, a Força Nacional atuará na segurança das equipes de saúde e assistência dentro da região. Já o Ministério da Defesa ficará responsável pelo fornecimento de dados de inteligência e pelo transporte das equipes da Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos que vão atuar no combate ao garimpo. Para diminuir o risco de doenças, só poderão entrar no território indígena pessoas autorizadas pelo Ministério da Saúde. O presidente também autorizou a abertura ou reabertura de postos da FUNAI e unidades básicas de saúde. E a aeronáutica poderá criar uma zona de identificação de defesa aérea durante o período que durar a emergência em saúde pública. O decreto autoriza o uso de força, incluindo a derrubada de aeronaves que não obedecerem ordens de pouso. Hoje, a Polícia Federal divulgou um balanço das ações de combate ao garimpo ilegal. 68 inquéritos estão em andamento. Entre eles, a investigação determinada pelo Ministério da Justiça para apurar possíveis crimes de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais nas terras Yanomami. Terminou hoje a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto que transferiu o comando da segurança para a União foi assinado pelo presidente Lula no dia 8 de janeiro como forma de conter os ataques golpistas. A intervenção foi a primeira resposta do governo federal aos ataques. Além das ações de emergência, o interventor Ricardo Capelli coordenou a apuração sobre os atos extremistas e sobre a suposta omissão das forças de segurança. Nas redes sociais, Capelli disse que foram dias duros e que teve de tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos. Com o fim da intervenção, o governo do Distrito Federal volta a comandar a segurança pública, mas como um novo secretário. O delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, assume amanhã já com uma importante missão: cuidar do esquema de segurança para a posse dos deputados e senadores eleitos e para a volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o governo do Distrito Federal fez uma reunião para rever o plano de segurança para os eventos de amanhã. Nós teremos uma posse tranquila, não há nenhum alerta, por enquanto, no sistema de inteligência. Então, eu tenho certeza que o governo do Distrito Federal estará à altura das posses que acontecerão amanhã e do retorno do trabalho do Judiciário. Mesmo com o fim da intervenção, as investigações sobre supostas irregularidades continuam. Em entrevista à empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que ainda há muito a ser apurado. Nós teremos muitos meses ainda de investigação, com muitas prisões, pessoas sendo ouvidas, ações penais sendo propostas pelo Ministério Público. Então, eu posso garantir isto, que certamente a cada semana, a cada mês, nos próximos meses, ao longo de 2023, a lei vai ser aplicada. O Ministério Público já denunciou 254 pessoas pelos atos terroristas. Entre os investigados estão o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Os dois estão presos. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também é investigado. Ele foi afastado do cargo por 90 dias, mas a governadora em exercício acredita que o retorno pode ser antecipado. A intervenção federal na segurança era um grande elemento que criava essa dificuldade, mas com a intervenção finalizada eu acho que ele tem condição de argumentar uma situação aí de retorno.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de soltura do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. A defesa do militar alega que o relatório divulgado pelo interventor Ricardo Capelli afastou a possibilidade de o coronel não ter atuado para conter os vândalos. Segundo o pedido, o militar esteve em campo e, inclusive, foi ferido durante a ação. A Polícia Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorize o depoimento do presidente do Partido Liberal, do ex-presidente Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, sobre os atos golpistas. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Igor. Nos explique por que a Polícia Federal quer esse depoimento, que declarações polêmicas foram dadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O pedido de depoimento é justamente por causa de declarações polêmicas do presidente do Partido Liberal. Amanda, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Valdemar Costa Neto disse em entrevistas que interlocutores do governo de Jair Bolsonaro tinham em casa minutas com teor golpista e a declaração foi feita ao comentar uma minuta encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, durante um mandado de busca e apreensão. O presidente do PL disse ainda que teria recebido várias sugestões e propostas sobre como impedir a posse de Lula e que teria sido orientado a destruir todas as minutas que estavam na casa desses aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As falas foram consideradas polêmicas porque deu a entender que Valdemar Costa Neto queria destruir eventuais provas. Além da Polícia Federal, o líder do PT no Senado, o senador Fabiano Contarato, também reagiu às declarações de Valdemar Costa Neto. Ele entregou um pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República, que agora precisa responder ao STF. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou 18 indicações para cargos públicos feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eram vagas para diretorias de órgãos públicos, agências reguladoras e para o comando de embaixadas do Brasil no exterior, que aguardavam a aprovação do Legislativo. O governo ainda não enviou ao Congresso os nomes dos novos indicados. O ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei e campeão olímpico Wallace compartilhou uma publicação ameaçadora nas redes sociais contra o presidente Lula. Pois é, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acionou a Advocacia Geral da União e pediu providências. Wallace havia feito uma postagem com uma foto dele em um clube de tiros. Ao comentar a publicação, um seguidor perguntou: daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Em tom irônico, o jogador do Sada Cruzeiro de Belo Horizonte compartilhou a publicação com a pergunta e fez uma enquete para os mais de 350 mil seguidores. Alguém faria isso? As respostas possíveis eram sim ou não. A publicação gerou muitas críticas e depois foi apagada. Hoje, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que acionou a Advocacia Geral da União e pediu providências. Numa rede social, Paulo Pimenta mostrou a pergunta compartilhada pelo atleta. Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do Sada Cruzeiro e ex-atleta da Seleção Brasileira, Wallace Leandro, em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. A ministra do Esporte e ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também se posicionou. Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições. A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entrou com uma representação pedindo ao Ministério Público Federal que investigue se o atleta cometeu incitação pública à prática de crime ou ameaça. Em nota, o Sada Cruzeiro, clube de Wallace, disse que lamenta profundamente a publicação realizada pelo atleta e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. Ressaltamos principalmente que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada
e da parte do Sada Cruzeiro, pedimos sinceras desculpas a todos. Já a Confederação Brasileira de Vôlei repudiou a atitude do jogador e disse que o esporte é uma ferramenta para a propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade. Hoje à tarde, ele treinou normalmente em Belo Horizonte. O jogador não deu entrevista, mas voltou às redes sociais para pedir desculpas. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz. No final da tarde, após uma reunião, a diretoria do Sada Cruzeiro decidiu pelo afastamento de Wallace por tempo indeterminado. Um criminoso manteve funcionários e clientes reféns durante tentativa de assalto a uma loja em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Depois de 2 horas de negociação, policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais levaram o bandido para a viatura. No início da tarde, o suspeito invadiu a loja para tentar roubar celulares, mas foi flagrado pelas câmeras de monitoramento e a polícia foi acionada. Ele estava saindo, trazendo uma pessoa já como refém, saindo da loja quando deparou com as equipes da Polícia Militar chegando. E a partir daí ele retornou e os funcionários que ficaram para trás, que era a área de estoque, ficaram detidos atrás dele ali. O criminoso de 19 anos tem várias passagens pela polícia por roubo e era considerado foragido da justiça. Em dezembro, ele foi beneficiado por uma saída temporária e não retornou à prisão. Segundo a polícia, o bandido pediu a presença da imprensa e dos familiares durante as negociações. Primeiro, ele liberou 2 reféns e, com a chegada da família, acabou se rendendo. Pelo menos 15 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam na loja. A maioria ficou escondida no andar de cima do prédio. A gente está escondido aqui atrás dos móveis aqui, né? No caso, se aparecer alguém lá, como tá refém lá embaixo, vai saber que eles vêm para cá, né? Aí pediram pra gente ficar escondido aqui atrás dos móveis. Segundo a polícia, o criminoso estava nervoso e chegou a engatilhar a arma. Ele não estava aceitando que ele seria preso, ele queria ir embora. Ele estava exigindo o veículo para ir embora. O negociador foi conversando, o trouxe a realidade, demonstrou que ele já estava numa condição de que ele seria preso, mas que toda a segurança dele, a integridade dele totalmente garantida. Ele percebeu essa confiança no negociador e acabou por se entregar. O Ministério Público de São Paulo recusou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil contra a estudante de medicina da USP, Alicia Miller. A jovem confessou ter desviado quase R$1 milhão da comissão de formatura da turma. Em nota, o MP afirmou que o crime se enquadra como estelionato, com pena de até 5 anos de prisão. A Polícia Civil, no entanto, entende que Alicia cometeu 9 vezes o crime de apropriação indébita e poderia ficar até 36 anos presa. Após a divergência, o inquérito foi devolvido à delegacia. 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um acidente de ônibus na cidade de Fernandes Pinheiro, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo com 54 pessoas a bordo saiu da pista. Entre as vítimas estão mãe e filho de nacionalidade argentina. A criança tinha 3 anos. O ônibus saiu de Florianópolis na tarde de ontem e tinha como destino Ponta Grossa, no Paraná. Muita emoção na despedida dos jovens jogadores que morreram em um acidente de ônibus na BR-116, em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. A equipe, que é do Rio de Janeiro, voltava de um campeonato de futebol quando a tragédia aconteceu. Qual o consolo para um pai que perde o filho aos 13 anos? Vocês não sabem a dor. É a mesma coisa de despedaçar papel, sabe? Meu filhinho saiu com o pai. Eu vou dar orgulho para você, minha mãe, minha família e meus colegas do bairro. Os amigos, abraçados, de cabeças baixas, não expressam a alegria da foto, estampada na camisa feita em homenagem ao craque do bairro e da família. É muito difícil ter perdido alguém que você ama, deixando sonhos para trás. Um moleque que gostava muito de jogar bola, meu amigo, meu companheiro,
agora vai embora. Ele me prometeu que ia ficar bem, a gente conversava, todos os gols que ele fazia, ele me mandava mensagem. As chuteiras de Kailon da Silva Paixão, de 13 anos, estavam junto a ele no velório. Foi a forma de lembrar que o menino apaixonado por futebol, pelo Vasco da Gama e cheio de sonhos, morreu voltando de Minas Gerais com o título de campeão. Kailon e outros 2 colegas, Tiago Ramos de Oliveira, de 15 anos, e Andrei Viana da Costa, também de 15, jogavam pelo Esporte Clube Vila Maria Helena de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. Eles morreram num acidente com um ônibus que voltava de um campeonato realizado durante o fim de semana em Minas Gerais. O veículo perdeu o controle na BR-116 em Além Paraíba, próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e capotou na madrugada desta segunda-feira. 3 atletas morreram, 29 pessoas ficaram feridas. Entre elas está Gustavo Luiz, de 13 anos, que saiu sozinho do ônibus. A gente fomos campeões da competição e a volta não foi muito legal, não. Terrível. Consegui dormir. Quando eu acordei, o ônibus estava tombando já. Eu desmaiei. Só acordei quando a gente estava lá embaixo da ponte. No acidente, o treinador do time também morreu. Diogo Coutinho Vilar tinha 18 anos. Era, além do técnico, amigo e maior incentivador dos jovens que buscavam sucesso no futebol. Ele queria ser alguma coisa no futebol, entendeu? O sonho dele não era só ele ser. Ele tinha um sonho de ver os garotos dele também ser alguma coisa no futebol, entendeu? As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. O dono da empresa contratada para fazer o serviço já prestou depoimento. O motorista, que ainda está internado, foi ouvido pelos investigadores. O ônibus foi vistoriado por peritos que estiveram no local no dia do acidente. Foram ouvidos as declarações de alguns adolescentes que obtiveram alta na data de ontem, os quais narraram, os fatos ocorridos, sendo que, em sua maioria, estavam dormindo no momento do acidente. Porém, relataram que o motorista estava imprimindo uma velocidade um pouco elevada para a via, o que será objeto de confronto com a perícia dos tacógrafos do ônibus que estão recolhidos. Gustavo se lembra dos pedidos para que o motorista diminuísse a velocidade. Estava correndo muito, avisamos mais de 10 vezes para ele andar mais devagar, ele não parava. Parava e voltava a andar rápido. As famílias estão revoltadas. Eu queria entender o porquê. Quanto valia a vida do meu sobrinho para ele fazer uma besteira dessa? Muita justiça, muito. As mortes no trânsito do estado de São Paulo, principalmente casos envolvendo motociclistas, cresceram no ano passado. A capital paulista registrou o maior número de acidentes com vítimas fatais desde 2016. Segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo, o Infosiga, o número de mortes no estado é o maior desde 2016. Só no ano passado, 5.348 óbitos registrados. É justamente as infrações de excesso de velocidade, que por consequência disso expõe mais a pessoa, porque exige maior reflexo, tem que ter uma área de escape em caso de intercorrência. Também a questão do álcool e volante, a ultrapassagem também é um motivo que exige muito mais atenção do motorista e exposição a risco. Os dados apontam que os motociclistas são as principais vítimas. Só na capital paulista houve um aumento de 29% de mortes entre 2021 e 2022. A maioria desses motociclistas são homens entre 18 e 24 anos. E foi exatamente neste local em que um desses casos aconteceu. E a vida de um jovem de 22 anos acabou num acidente de moto. Estava atrás de um ônibus, ele não teve visão. Quando ele jogou a moto para o meio da pista, o rapaz teve a mesma ideia. E os dois chocaram de frente, onde houve essa colisão tão forte que tirou a vida dos dois no momento. O número de acidentes fatais envolvendo motociclistas ocorre tanto pelo aumento de condutores dessa modalidade, quanto pela maior exposição do veículo nas ruas, avenidas e rodovias. Primeiro, ele é a parte fraca na relação dos autores. A motocicleta de 2 rodas, por ser de 2 rodas, mais facilmente o condutor, em caso de imprevisto ou acidente, ele ser levado ao chão
e acabar se machucando, até mesmo morrendo, justamente pela vulnerabilidade da natureza do transporte. A consciência do motorista também é primordial para mudar esse quadro. Para que haja segurança, é necessário que a pessoa observe e dirija com atenção, não faça manobras abruptas, guarde distância do veículo da frente. Cuidados importantes para que famílias como a do Josué não passem pela mesma dor. A vida da gente não tem como a gente negociar. Então, se perder, perdeu. Então, não tem o que possa mais fazer. O Brasil criou 2.037.000 vagas com carteira assinada no ano passado. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Apesar do saldo, a geração de empregos formais caiu 26,6% em relação a 2021. Com o reajuste do salário mínimo, a contribuição dos microempreendedores individuais, os MEIs, também sofreu alteração. Então é bom ficar atento. O novo valor já começou a ser pago. A Érica Mester fundou a Escola de MEI em 2022. Em um perfil no Instagram, a microempreendedora dá dicas para quem já é empreendedor ou está pensando em ser. Sempre que você fizer negócio com uma outra empresa, você deve emitir a nota fiscal. E sim, formalizar o próprio negócio e se tornar um MEI tem suas vantagens. Primeiro, os baixos custos. O MEI só tem que pagar a DAS. Você pode faturar 0 ou você pode faturar 20 mil reais e você só vai pagar realmente a DAS se você não passar do valor anual do MEI, que continua ainda sendo 81 mil reais. A contribuição do microempreendedor individual sofreu alteração, já que o valor é atrelado ao salário mínimo, que passou de R$ 1.212 para R$ 1.302 no primeiro dia de janeiro. Taxa calculada automaticamente no momento da emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional. O MEI do setor do comércio e da indústria vai pagar agora R$ 66,10. Quem trabalha no setor de serviços, R$ 70,10. Comércio e serviços, R$ 71,10. E o MEI caminhoneiro, R$ 162,24. Para o Sebrae, é importante pagar a contribuição previdenciária para não perder a carência e deixar de ter acesso a serviços como auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria por invalidez, dentre outros benefícios do INSS. Ele tem que ser pago rigorosamente em dia. 19, 20, isso estará em dia. Por quê? Lá na frente, para receber, auferir os benefícios previdenciários, como licença maternidade, auxílio-doença, ele precisará ter cumprido a carência. E é uma regra estabelecida pela Previdência Social. Só conta a carência os pagamentos feitos rigorosamente em dia. O Brasil tem atualmente cerca de 21 milhões de CNPJs ativos, dos quais quase 15 milhões são microempreendedores individuais. De acordo com o levantamento do governo federal, apenas em 2022 foram abertos 2.700.000 registros de MEIs em todo o país. O Fundo Monetário Internacional prevê crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto Brasileiro em 2023. O FMI destacou suporte fiscal maior que o esperado como motivo para a elevação do crescimento do país. O Fundo Monetário está mais otimista que o mercado, que prevê alta de 0,8%. Já a estimativa para 2024 caiu para 1,5%. Informação que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de atender ao pedido da Polícia Federal e determinou que a PF tome o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo o ministro, as declarações de Valdemar devem ser esclarecidas, já que incluem a suposta participação de terceiros em uma eventual intenção golpista. A volta das atividades no Congresso Nacional está prevista para amanhã. A primeira missão dos parlamentares será eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.
Pois é, e no Senado a disputa será acirrada e reflete a polarização política das eleições de outubro. Na Câmara, a recondução de Arthur Lira já é dada como certa. O tapete vermelho já está estendido. Por aqui vão passar os parlamentares da nova legislatura. A solenidade é amanhã cedo e o cronograma é extenso. A cerimônia de posse deve ocorrer por volta das 10 horas da manhã, mas não é só isso. No primeiro dia das atividades legislativas, a missão é formar a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entre os cargos mais importantes está o de presidente de cada casa. Pelo regimento, são eles que definem qual projeto entra na pauta e conduzem as votações. Esse consultor legislativo explica que os dois presidentes precisam ter um bom relacionamento. O presidente do Senado ele é também o presidente do Congresso Nacional, o Congresso que é composto por Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então, na função de presidente do Congresso, ele tem sempre que ter uma boa interlocução com o presidente da Câmara para, por exemplo, sessões conjuntas em que é votado o orçamento, em que são apreciados vetos que o presidente da República opõe a projetos de lei. Quem elege os presidentes são os próprios parlamentares. O voto secreto é registrado em cabines como esta. Ganha quem tiver o maior número de votos. Na Câmara, a disputa é entre Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado do partido de esquerda lançou a candidatura hoje à tarde e prometeu duras investigações contra os vândalos que invadiram o Congresso Nacional. 8 de janeiro foi um marco do ponto extremo a que o neofascismo pode chegar. É a antipolítica, é o descrédito na política. Então, a nossa candidatura é a afirmação da política. Mas Arthur Lira é apontado como favorito. O atual presidente conseguiu um feito inusitado: o apoio da base aliada ao governo e da oposição. Já no Senado, a disputa será acirrada. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, conseguiu o apoio de grandes partidos, como PT, MDB e União Brasil, mas enfrentará Rogério Marinho, do Partido Liberal, a maior bancada do Congresso. O senador Eduardo Girão, do Podemos, também se candidatou e se colocou como uma terceira opção entre parlamentares que querem evitar a polarização. Ninguém aguenta mais briga. Então, personalismo de Lula, que já é carimbado com Pacheco, personalismo de Bolsonaro, já carimbado com Rogério Marinho. As pessoas precisam ter uma alternativa dentro do Senado, porque o Senado está acima disso. Os três principais nomes dessa disputa têm perfis diferentes. Arthur Lira já foi apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e nos últimos meses se aproximou do presidente Lula para conseguir mais apoio. Rodrigo Pacheco é considerado um político pacificador e consegue dialogar com oposição e base aliada. Já Rogério Marinho, ex-ministro de Jair Bolsonaro, não nega que vai fazer oposição ferrenha ao governo e ao STF. Caso Marinho ele venha a ser eleito presidente do Senado Federal, fica um clima muito mais hostil para o Poder Executivo dentro desta casa. Em relação ao Arthur Lira, ele já seria um candidato natural, porque ele já consegue há bastante tempo comandar as agremiações que compõem o Centrão. Além do mais, várias negociações após as eleições de 2022 já foram iniciadas, principalmente no que se refere ao fura-teto para os programas sociais que caberiam para caber no orçamento de 2023. E continuamos em Brasília para conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. A gente quer entender, né? Por que o Lula resolveu apoiar Lira na Câmara dos Deputados e Pacheco no Senado para reeleição? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a quem está nos assistindo. Augusto, na Câmara o Lula faz um seguro anti-impeachment. O Arthur Lira, durante o governo Bolsonaro, ele foi uma segurança para o presidente. Ele segurou todos os pedidos de abertura de impeachment. Ao compor com o Arthur Lira, que tem fama de cumprir acordo, o Lula ajuda o Lira. O Lira vai ter mais de 440 votos, provavelmente porque está com o apoio do governo. O Lula faz diferente do que fez a Dilma, por exemplo, que comprou uma briga com o Eduardo Cunha em 2014. E o Lula se lembra que ele perdeu uma eleição em 2007, quando o Severino Cavalcante ganhou a eleição, não foi um candidato do PT. Então é pragmático.
Com o Pacheco no Senado a mesma coisa, mas ali o assunto é CPI, né? A oposição lá pode chegar num número com a candidatura do Rogério Marinho que pode eventualmente facilitar a abertura de CPIs. Então lá é um seguro contra CPIs. De uma maneira geral, nas duas casas é a agenda legislativa, ou seja, se ganham os dois candidatos dele, que tem boa relação com ele, o governo tem mais facilidade para aprovar seus projetos de lei, projetos de emenda constitucional e as medidas provisórias. Augusto e Amanda. Kennedy, a gente está tendo uma espécie de terceiro turno no Senado, né? Rogério Marinho, candidato de Bolsonaro, Pacheco, candidato de Lula. E a candidatura de Marinho tem crescido nos últimos dias. Ele conseguiu votos no MDB, União Brasil, PSDB e até PSD, que é o partido do Pacheco. Eu falei com o senador agora à noite, que me disse que tem pelo menos 3 colegas dele que votarão em Marinho. Na sua avaliação, há risco de derrota para o Pacheco? E por que é tão importante para o governo Lula garantir a reeleição de Rodrigo Pacheco? O risco de derrota é baixo, né? Mas ele existe. É diferente do que está acontecendo lá na Câmara, onde o Arthur Lira vai vencer, são favas contadas. No Senado está mais complicado mesmo, porque o bolsonarismo é mais forte lá. Há uma leva de senadores que foi eleita em 2018 junto com o Bolsonaro, naquela onda que elegeu até o Dória em São Paulo, o Bolsodória, e agora, em 2022, houve a eleição de senadores conservadores, como a Damares Alves, o Sérgio Moro e o Hamilton Mourão. Então é uma casa mais difícil, onde a presença do bolsonarismo é mais forte. Lá também tem uma resistência forte ao Supremo Tribunal Federal. Então, esses dois fatores estão turbinando a candidatura do Rogério Marinho, que vira um representante do bolsonarismo e contra o Supremo. É importante para o Lula, para evitar impeachment e para ter menos risco nas votações de propostas de emenda constitucional. Porque se o Rogério Marinho fizer mais de 30 votos, 32, ele chega perto ali de um número que dificulta ou quase inviabiliza a aprovação de emendas constitucionais. O Pacheco não deve repetir os 57 votos de 2 anos, deve ficar ali numa casa de 48, 50 votos, está com dificuldade para chegar aos 50 votos. Deve ganhar, mas é uma batalha que não será fácil. Amanda e Augusto. Obrigada, Kennedy. Ou seja, devemos saber também o tamanho da oposição a partir de amanhã no Senado. E olha, a partir desta quinta-feira, o programa É Notícia volta à programação da Rede TV. O jornalista Kennedy Alencar, que acabamos de conversar, vai entrevistar semanalmente políticos, economistas e personalidades de destaque no Brasil e no mundo. A estreia nesta quinta-feira, às 11h15 da noite, está imperdível. A Marinha deve afundar o porta-aviões São Paulo amanhã. A embarcação contém um produto considerado cancerígeno e extremamente prejudicial ao meio ambiente. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. O porta-aviões flutua a cerca de 40 quilômetros além da costa brasileira. A distância foi mantida para evitar uma tragédia no litoral do Brasil. Segundo a Marinha, a embarcação, que tem o tóxico amianto na estrutura, apresenta problemas no casco e pode naufragar em poucos dias. Imagine uma embarcação dessa naufragar num canal de acesso em um determinado porto, ou atracar em um cais e nunca mais ter condições de sair. Então, nós temos aí diversos riscos inerentes à atracação dessa embarcação. Para impedir um desastre ambiental, a Marinha planeja afundar o navio amanhã a uma profundidade de 5 quilômetros. Mas uma empresa da Arábia Saudita manifestou interesse e ofereceu 30 milhões de reais pela sucata náutica. Nós não tivemos acesso ao material da venda, da licitação e do contrato. Mas, sem sombra de dúvidas, uma embarcação que não se presta para o seu fim natural, que é navegar, ela é rica em uma série de materiais que devem ser utilizados para outros fins, desde que essa exportação não represente um risco ambiental. A decisão de ignorar a venda e afundar o navio é criticada por ambientalistas. É claro que se esse material for para o fundo do mar, ele pode causar algum tipo de impacto, mas vai depender de onde esse navio será naufragado. Na década de 1990, quando ainda pertencia à Marinha Francesa, foram retiradas 55 toneladas de amianto da embarcação. Mas o produto, que era usado como isolante térmico para diminuir o barulho provocado pelas decolagens das aeronaves, ainda está presente nas paredes do porta-aviões. Cabe à Marinha determinar se aquele naufrágio ele representa um risco ao meio ambiente, se deve existir uma reflutuação, inclusive porque cabe à Autoridade Marítima Brasileira, de acordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, estabelecer as medidas para a segurança do transporte aquaviário e para a prevenção
do meio ambiente marítimo. O navio chegou a ser vendido para uma companhia turca e seguiu para seu novo destino em agosto do ano passado, mas o órgão do meio ambiente turco decidiu cancelar a autorização. De acordo com a Marinha do Brasil, o porta-aviões, que partiu com boa condição de navegação, retornou com problemas no casco e a empresa que fez a compra não providenciou os reparos. Em nota, o IBAMA informou que os materiais poluentes da estrutura do navio provocam a morte de várias espécies e prejudicam o ecossistema. O Instituto disse ainda que aconselhou o reparo da embarcação. Também em nota, a Marinha do Brasil disse que não vai autorizar a aproximação do navio dos terminais portuários para evitar danos ambientais na costa brasileira. Bom, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite.